Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java. E nesta aula nós vamos estudar as operações ternárias. Os operadores ternários são uma maneira rápida de nós escolhermos entre uma de duas opções. Basicamente, nós colocamos uma condição e definimos qual é o valor de retorno se a instrução for verdadeira e qual será o valor de retorno se a instrução for falsa. A operação ternária existe porque há muitas situações onde nós precisamos escolher um valor entre duas opções. E para isso, nós precisaríamos fazer uma operação condicional, ou seja, nós teríamos que utilizar uma instrução if. Dessa maneira aqui, nós temos uma forma rápida de estabelecer uma condição e dizer, se essa condição for verdadeira, retorna esse valor. Se essa condição não for verdadeira, retorna esse valor aqui. A princípio, essa estrutura aqui ela é bastante feia, porém vocês vão ver que a partir do momento que a gente utiliza essa estrutura por umas 2 ou 3 vezes, a gente já pega o gosto pela coisa. Até porque nós estamos utilizando uma instrução if aqui, ou seja, nós estamos dizendo aqui, se essa condição for verdadeira, então executa esse bloco aqui. Se não, executa esse bloco aqui. Porém, ao invés de executar um bloco, a gente está dizendo qual o valor que deve retornar para a variável que nós estamos aqui definindo. Ou seja, nós colocamos uma condição, se a condição for verdadeira, retorna esse valor aqui. Se a condição não for verdadeira, retorna esse valor aqui. Aqui eu coloquei uma forma que eu acho bem interessante para a gente ler essa instrução. A gente diz o seguinte, a nossa variável deve receber um valor. Se o valor é verdadeiro, então retorna o nosso primeiro valor. Se o valor não é verdadeiro, ou seja, se não, retorna esse valor aqui. A princípio é como se nós estivéssemos lendo a instrução if de trás para frente. Ou seja, a gente está dizendo, se for verdadeiro, retorna o primeiro valor para a nossa variável. Se não, retorna o segundo valor. Na estrutura da operação ternária é utilizada uma interrogação. Então a gente consegue deduzir que essa expressão aqui ela é uma pergunta. Se essa pergunta for verdadeira, retorna o primeiro valor, se não, retorna o nosso segundo valor. Aqui abaixo nós temos um exemplo prático. Nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos declarando uma variável inteira de nome num e a essa nós vamos atribuir um valor baseado em alguma condição que nós determinarmos aqui dentro. Se essa condição for verdadeira, então retorna o valor 20. Se essa condição não for verdadeira, retorna o valor 10. Da mesma forma que a gente tem aqui. Se for verdadeiro, retorna esse valor, se não, retorna esse valor aqui. Vamos fazer uns exercícios na prática, que eu acho que vai ser mais fácil para a gente entender. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é declarar 3 variáveis inteiras. Então, vamos dizer que nós queremos a variável de nome valor, a variável a e a variável b. Então, a nossa variável a, nós vamos atribuir 5, e a nossa variável b, nós vamos atribuir 5 também. Agora, nós vamos fazer uma condição e então vamos retornar um valor. Porém, nós vamos fazer a condição utilizando a instrução if que nós já estudamos. Então, vamos colocar se a for igual a b, então valor recebe a palavra verdadeiro, ponto e vírgula. Se não, a nossa variável valor vai receber falso, ponto e vírgula. Aqui nós temos que pegar a nossa variável valor e temos que declarar ela como uma string. Então, vamos colocar string valor. Agora o que nós vamos fazer é imprimir o que está na nossa variável valor. Então, system.out.println, vamos imprimir o quê? Vamos imprimir o valor que está na nossa variável valor. Então, vamos revisar o que nós fizemos. Nós declaramos 2 variáveis, a e b, nós declaramos uma terceira variável do tipo string, nós atribuímos o valor 5 à nossa variável a e atribuímos o valor 5 à nossa variável b. Feito isso, nós verificamos a é igual a b? Se sim, então retorna a string verdadeiro. Se não, retorna a string falso. Por fim, a gente manda imprimir na tela a string que foi atribuída à nossa variável valor. Então, vamos mandar executar. E olha só, foi impresso para a gente a palavra verdadeiro. Agora, vamos definir que b é igual a 6. Vamos mandar executar. E olha só, agora retornou para a gente o valor falso. Até aqui eu acredito que não há nenhuma dúvida. Então, agora vamos pegar essas nossas 4 linhas aqui e vamos transformar elas em uma única linha. Então, vamos ir aqui abaixo e vamos dizer o seguinte. Então, vamos dizer que a nossa variável valor deve receber um valor baseado numa condição. A é maior do que 5, a gente coloca aqui a interrogação dizendo que nós estamos fazendo uma pergunta e vamos colocar verdadeiro e vamos colocar aqui se não, falso. Vamos colocar ponto e vírgula para finalizar a instrução e agora vamos marcar essas 4 linhas aqui como comentário. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos verificando uma condição. Se essa condição aqui for verdadeira, retorna a string verdadeiro. Se não, retorna a string false. Porém, aqui não é a maior que 5, aqui é a maior do que b.
Então vamos mandar executar. E olha só, a gente retornou o valor falso. Isso porque a nossa variável contém o valor 5 e a nossa variável b contém o valor 6. Então a gente manda verificar. O a é maior do que o b? Não, o a não é maior do que b. Isso porque o a contém 5 e o b contém 6. Agora vamos colocar se o a é menor do que b. Vamos mandar executar. E olha só, agora nós obtivemos o valor verdadeiro. Isso porque a nossa variável a ela é menor do que a nossa variável b. Eu acredito que a parte mais difícil nesse momento é nós conseguirmos ler essa expressão da forma correta. Ou seja, se nós tivéssemos que escrever essa linha aqui em português, nós diríamos o seguinte: se essa condição for verdadeira, então atribui para a nossa variável valor a palavra verdadeiro. Se essa condição aqui não for verdadeira, então atribui a nossa variável valor a string false. A gente pode ver que a partir do momento que a gente domina essa forma de trabalhar aqui, nós conseguimos eliminar 4 linhas de código. Então, se nós tivéssemos que verificar 10 condições, e essas condições deveriam retornar um valor se for verdadeiro e um valor se for falso. Se nós utilizarmos a estrutura condicional da forma comum, nós precisaríamos escrever 40 linhas de código, enquanto que se nós utilizássemos a estrutura condicional do operador ternário, nós só precisaríamos de 10 linhas. Isso porque nós conseguimos colocar toda a expressão em uma linha só. Inclusive, nós poderíamos declarar a nossa variável aqui abaixo. Nós poderíamos dizer aqui que valor é do tipo string. Então, nesse caso aqui, a gente está economizando mais uma linha de código. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês não tenham se assustado com essa expressão aqui. No primeiro momento, ela pode parecer um pouco complicada, até porque a gente não está utilizando muitas palavras, nós estamos simplesmente utilizando uma série de operadores, e são operadores que até então nós não tínhamos utilizado para nada, mas é só uma questão de se acostumar. O que nós temos que fazer é voltar nos nossos programas antigos, pegar aqueles códigos onde nós utilizávamos a instrução if e tentar substituir a nossa instrução if pelo nosso operador ternário. Esse, sem dúvida, é o melhor exercício. Voltar nos nossos exercícios passados e tentar converter eles de uma forma mais resumida. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!